Georges Lukács e o Stalinismo, de Nicolas Tertullian, professor da École de Altos Estudos e Ciências Sociais de Paris, na França, membro do Conselho Consultivo da revista Praxis. Raros são hoje aqueles que, evocando a luta dos intelectuais contra os regimes totalitários do leste, fazem referência a outras formas de oposição, além daquela dos dissidentes. O mérito destes homens corajosos, que de Andrei Sakharov a Václav Havel e Leszek Kolakowski a Alexandre Solzhenitsyn, tem conquistado uma legítima audiência. Não deve, contudo, fazer esquecer um reflexo anticomunista compreensível, mas não menos simplificador, o fato de que a contestação começou no interior mesmo do sistema de intelectuais marxistas como Bertolt Brecht, Ernst Bloch e Georges Lukács denunciaram com vigor as práticas stalinianas e o socialismo de caserna. O conteúdo e a finalidade de suas críticas são evidentemente diferentes daquelas dos dissidentes. Eles desejam a reforma radical dessas sociedades, sua reconstrução sobre bases autenticamente socialistas e não a restauração do capitalismo. Em 1958, Ernst Bloch confiou com amargura ao seu amigo Joachim Schumacher que ele próprio e seus discípulos foram alvo de uma repressão brutal na RDA. Na RDA, em sua carta expedida por Prudência da Áustria, ele explica ao seu correspondente que sua crítica contra o Strapen Misswirtschaft, desastrosa economia de sátrapa, foi por um tempo tolerada e de bom ou mau grado aceita, mas que desde o surgimento do movimento contestatório húngaro, o círculo Petov começa a se reunir em 1956, a situação alterou-se completamente. Vexações e interdições se sucediam, interdição de ensinar, interdição de publicar o terceiro volume do livro O Princípio da Esperança. Bloch apresenta a situação em uma fórmula lapidar. Necessitava-se de um Lukács alemão. Necessitava-se então de um Lukács alemão na RDA de Walter Ulbricht, que temia justamente a ideia de que o espírito do círculo Petov, do qual o filósofo foi um dos animadores, pudesse aí se propagar. E na boa tradição staliniana, montou-se um retumbante processo destinado a prevenir toda a veleidade de pôr em questão os métodos de poder local. Os principais acusados desse processo foram Wolfgang Harish e Walter Janka. Graças às obras publicadas nos últimos anos por Walter Janka, o antigo comunista, antigo combatente da Guerra Civil Espanhola e no momento de sua prisão em 1956, diretor da grande casa editorial de Berlim, Aufbau Verlag, podemos ter uma ideia mais clara das repercussões que o papel desempenhado por Lukács no levante húngaro teve sobre o establishment alemão oriental. Durante os acontecimentos da Hungria, em meio à confusão, Johann Becker, ministro da Cultura, solicitou ao Conselho de Jana Segers que Walter Janka fosse a Budapeste para trazer Lukács à RDA. Amigo do filósofo, o ministro poeta temia por sua vida. A operação, digna de um filme policial, foi barrada por Walter Ulbricht, que não pretendia interferir nos assuntos dos camaradas soviéticos. Quando o processo, Janka, que não participou do projeto, vê-se censurado pela intenção de introduzir um agente oculto do imperialismo, disfarçado em comunista. Nesse cenário, construído pela justiça da Alemanha Oriental, sob a ordem de Walter Ulbricht, o filósofo aparecia como inspirador ideológico de um complô perpetrado pelos acusados para derrubar o regime. O promotor Meischermer, magistrado em função já sob o regime nazista, entregou-se a um verdadeiro requisitório contra Lukács, cujas intervenções nos debates do Círculo Petov, assim como as declarações feitas antes e durante os eventos de 1956, serviam de peças para a acusação. Uma entrevista dada por Lukács em 31 de outubro de 1956 a um jornalista polonês, Borowski, ilegalmente reprisada pela mídia ocidental, escandalizava muito particularmente o promotor. Se as eleições livres tivessem lugar na Hungria, afirma Lukács, o partido comunista no poder colheria entre 5% e 10% dos votos. Esse era, segundo ele, o resultado da política conduzida durante anos pelo regime de Rákosi. Não temos a intenção de nos deter mais longamente sobre a história rocambolesca e trágica do processo Harish-Janka, que terminou com pesadas penas de prisão. Os extremos do promotor, que em um dado momento havia mesmo acusado Lukács de ter apelado às tropas da OTAN contra o exército soviético, era uma prática corrente da justiça do tipo staliniano.
Uma rotina também as declarações feitas quando de uma conferência de imprensa em fevereiro de 1957 por Johannes Becker, rendendo homenagem ao historiador de literatura Lukács. O ministro censurava, contudo, por ter conduzido uma ação dissolvente no circuito Petov e contribuído também com apoio à contra-revolução. Interrogado sobre a sorte do filósofo, Johannes Becker assegurava aos jornalistas que este se encontrava em Budapeste e que, retirado da vida pública, consagrava seu projeto de escrever uma ética. No momento em que tinha lugar a conferência de imprensa em Irinag, com sua equipe, portanto, também Lukács achava-se deportado na Romênia, pouco tempo após, na Hungria, na RDA e em todos os países ditos socialistas. A campanha da imprensa contra o revisionista Lukács continuava fazendo furor. Este episódio dos anos de 1956 e 1957, brevemente evocado, mostra bem que se expunha um filósofo marxista que quisesse fazer coincidir seus princípios e suas ações. Isso pode servir de introdução à nossa discussão. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies. Até a próxima.